E aí, meus nobres, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero realmente que sim. Desde já, agradeço aos senhores pela presença aqui no canal, ou em outro canal em que os senhores poderão ouvir esse episódio, tá certo? E, enfim, hoje eu vou tecer comentários sobre um filme chamado Point Break. Esse foi um pedido de um nobre que eu tive o prazer de conhecer aqui na internet, né, que se auto-intitula como Quarentão do Gelo. E a mensagem dele veio como comentário de um vídeo que eu fiz, né, uma meditação, cujo título é Está Tudo Bem, no qual eu fiz, né, uma meditação girando um pouco em torno do filme Creed, acho que é o Creed 2, enfim, da série de Rocky Balboa. E a mensagem dele foi a seguinte: prezado, como vai? Gostei de suas análises do arco dos personagens. Posso te sugerir fazer isso com o filme Point Break com Keanu Reeves e Patrick Swayze, filme da década de 90. E aí eu me prontifiquei a fazê-lo, né? E eu fiz. Deixa eu já preparar os senhores para o seguinte. Primeiro, não vai ser simplesmente uma resenha, sabe? Vai ser, sei lá, um vídeo, né, que eu deverei falar coisas diferentes. Volta e meia puxando para esse assunto, mas vou falar um pouco dos atores, das vidas pessoais, tá bom? Uma coisa meio que despretensiosa. Então eu acho que esse é o tipo de vídeo que os senhores podem, né, fazer aí enquanto estão fazendo outras coisas, ouvir enquanto estão fazendo outras coisas e tal. Não, e o segundo comentário é que pode ser que eu venha concluir esse vídeo, na verdade, em momentos diferentes. Então pode ser que o áudio mude um pouco de uma hora para outra. Tá certo? Vamos lá. Point Break. Esse filme, ele foi lançado em 1991, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma outra informação aqui na internet que eu assisti, né? Mas do ponto de vista do filme, eu acabei ficando muito focado na história, mas também eu tenho que dizer que, por outro lado, eu assisti em diferentes momentos, né? Eu tenho muitas vezes isso, eu não gosto, na verdade. Hoje em dia eu já não assisto tantos filmes quanto antes, né? E muitas vezes eu assisto filmes assim, repartido. Eu assisto 20 minutos hoje, depois assisto mais meia hora na semana seguinte. É uma coisa que eu aprendi a fazer, eu gosto, né? Mas enfim, a história, tô aqui no site IMDb, né? E aí pelo menos os senhores ficaram um pouco à parte, né, do storyline, né, da história principal. Em Los Angeles, Califórnia, uma gangue de ladrões de banco se auto-intitulam os ex-presidentes. Eles cometem seus crimes usando máscaras, né, dos ex-presidentes Reagan, Ronald Reagan, Jimmy Carter, Nixon e Johnson. O FBI acredita que os membros possam ser surfistas e eles mandam um jovem agente, né, o Johnny Utah, de maneira undercover, né, tipo a paisana, pra praia para se misturar com surfistas e pegar informações. E aí vem toda a história, né? Enfim, tem vários atores aqui, só que tem os que mais se destacam, né? Que são Patrick Swayze,
Keanu Reeves, Gary Busey e Laurie Pitti. E como eu disse, antes de ir para a história em si, eu achei muito interessante, né? Ler um pouco. Eu simplesmente comecei a mergulhar nas histórias, um pouco na vida pessoal e tal, porque eu fiquei um pouco curioso, interessado em alguns aspectos, né? E como eu entendo que boa parte dos nobres que aqui estão sejam homens, então eu acho que tem algumas coisas que eu achei interessante para falar também do ponto de vista de relacionamentos e coisas do tipo, né? Eu até tinha começado a fazer alguns comentários. Bom, enfim, como eu disse, pode ser que eu venha me perder aqui em alguns pontos e aí eu vou acrescentando os comentários, tá bom? Enfim, Patrick Swayze. Eu já tinha esse nome, né? Pelo menos para quem tem mais de seus 30 anos, é o tipo de nome que a gente já ouviu, mesmo sem saber exatamente quem é, né? Mas é um nome que era muito famoso, principalmente aí nos anos 90, anos 2000, né? Filmes e tudo mais. Eu às vezes tenho um pouco de dificuldade de ligar nomes às pessoas, mas enfim, fui pesquisar e aí eu vi aqui na história dele que uma coisa que me chamou a atenção, que eu entendi inicialmente como positivo, que o cara foi casado até a morte, né, com a mesma mulher desde os anos 80, salvo engano. E me chamou bastante atenção esse fato, né? Porque infelizmente no mundo dos artistas, né, desses mais proeminentes, você percebe uma inconstância muito grande do ponto de vista de relacionamentos, né? Não preciso fazer juízo de valores, cada um sabe de sua vida e cada caso é um caso. Mas não me parece, infelizmente, ser muito comum. Ouvi falar de um cara que, inclusive, era muito bonito, né? O cara bonitão, presença, né? Como fala na Bahia. Na Bahia a gente não chama o Tommy de bonito, diz que o cara é pinta, é presença. Inclusive eu vi aí num link qualquer que esse Patrick, ele já foi considerado o homem mais sexy vivo, né? Quer dizer, o homem mais sexy da sua época, né? E você vê o filme, nesse filme é bem interessante, né? Porque assim, como envolve assim, um ambiente de praia na Califórnia, surf e tudo mais, então fica ainda uma coisa mais vistosa, né? Sol, cabelo solto, aquela coisa, o jeitão dele. Mas infelizmente parece que, né, estar casado a vida toda, como foi no caso dele, não foi necessariamente um sinal. Pelo menos é isso que alguns sites reportaram, né? Não era necessariamente um sinal de felicidade. Parece que eles tinham uma relação bastante tóxica. E parece que ele sofria com violência doméstica, né? Ela o agrediu por diferentes vezes e, segundo um amigo ou amiga, né, do casal falou, ele não revidava. E infelizmente é a situação que a gente vê acontecer bastante aí, né? O homem que sofre calado. E me chamou a atenção, eu não quero aqui fazer deboche nem nada, né? Às vezes a gente tem essa ideia de trazer assim de entender um ator, principalmente quando é uma pessoa assim muito bonita ou muito rica, como alguém que está acima do ser humano. Mas é só mais um ser humano, por mais que tenha todos esses atributos, né? É só mais um ser humano. E como ser humano é digno de nossa empatia, né? É assim que eu entendo. E é triste saber que um cara que
pelo que consta, né, se dedicou, não parece ser o tipo de pessoa que era tipo, sei lá, por exemplo, mulherengo, sai atrás de um e de outro, não, parece que era dedicado, né? Mas enfim, sofria com isso. E aí já fica assim uma coisa que eu entendo como uma lição, né? Que é o seguinte, a gente tende a entender, a gente tende a pegar, pelo menos acontece, ou já aconteceu comigo, de pegar um exemplo de uma coisa distinta e entender aquilo como regra. Tá vendo? O cara se dedica, tá junto, faz tudo pela mulher, a mulher faz isso. Eu acho que isso pode ser regra quando a mulher ela é mal intencionada, quando ela tem um problema, um distúrbio de personalidade, ou simplesmente é mal intencionada mesmo, né? Só que assim, não precisa ser regra. Infelizmente aconteceu no caso dele, né? Inclusive ele já não está aqui entre nós, né? Faleceu. Foi acometido de câncer. E há histórias de que nem no período da doença dele ela o poupou. Ela inclusive o agrediu, inclusive nesse momento. Perdeu muito peso, ela o isolou de todo mundo, né? E aí entra até aquela outra questão que é dinheiro, né? Até que ponto o dinheiro pode interferir também. Infelizmente interfere, né? Tem também aí a história de que a mulher dele se casou com um cara aí, uma espécie de grande, né, no mundo aí das joias, joalherias, algo do tipo. Enfim. O que dá a entender é que talvez essa mulher fosse realmente muito mal intencionada, né? Mas eu acho que a gente não precisa necessariamente pegar usar, assim, falar da pessoa em si, né? Mas das atitudes da pessoa e tomar como exemplo para nós, né? Que tipo de pessoa nós queremos ao nosso lado, tanto do ponto de vista romântico quanto do ponto de vista de amizade, de trabalho, de vida, né? Às vezes fazer uma boa pesquisa e não se deixar levar pelas emoções e pelas paixões pode nos salvar de muitos problemas, né? E esse era o ator, né, que incorporou o Bodhi, é assim que ele se chamou no filme. Ele era o chefe da gangue, né? E parece que ele tinha uma coisa de ideologia que a gente é um pouco difícil dizer, né? Mas parece que ele tinha uma coisa de ideologia por trás, né? Dando a entender que na verdade não estava cometendo crimes, mas estava lutando contra o sistema. E aí levou pessoas junto com ele para essa paranoia. E quando eu digo paranoia, é interessante mencionar aqui que querer lutar contra o sistema ou querer sair do sistema, como a gente entende, não é uma paranoia, né? E isso pode ser feito de diferentes maneiras. Inclusive me faz lembrar de um post de anos atrás que um amigo fez no seu Facebook. E no texto dizia o seguinte: revolução não é o que você imagina, né? E mostrava a foto de um casal com uma horta na frente de casa. Isso é uma revolução. Você ter liberdade de plantar seus próprios alimentos e não depender de um supermercado. Você fazer uso de energia solar. Você não precisar de alguma forma estar preso a um trabalho de 9 a 5 que você detesta. Você conseguir viver apesar disso tudo. Não depender de vida social e de fazer coisas que às vezes você nem gosta só para fazer parte de um grupo. Entendeu? Eu pelo menos entendo que isso pode ser visto como viver fora do sistema ou se afastar um pouco do sistema. Então, sair do sistema, eu acho que é uma coisa boa.
Mas você interferir na vida de pessoas, você colocar em risco a vida de outras pessoas, você prejudicar, né, outros grupos com pretexto de sair do sistema, aí nós já temos um problema, né? E é isso que ele fez, o Boldy, o personagem, né? E aí temos o nosso ilustre Keanu Reeves. Esse aí eu acho que dispensa apresentações, né? Ele tá conseguindo cruzar gerações, né? Mesmo quem vem aí dos anos 80 deve se lembrar de Bill e Ted. Foi assim que eu o conheci. As Aventuras de Bill e Ted, né? Pelo tempo. E filmão, hein? Esse filme é bom. Eu acho que houve 2 ou 3 filmes, inclusive, né? Passando por Matrix, ou Matrix, né? Nos anos... Acho que em 1999 foi o primeiro. Outros filmes aí, como Constantine, e, enfim. E finalmente o Cyberpunk 2077, né? Eu achei muito bacana. Uma vez, assim, eu tava realmente esperando. Até hoje eu não tenho esse jogo, tá? Vou ver se eu compro ele aí. Tava muito caro. Eu sou daqueles que gosta de, que prefere esperar 2, 3 anos até baratear. Mas quando estava sendo feito o anúncio do jogo, né, teve um vídeo que eu gostei muito de ver, que eu achei muito bacana, que foi num dado momento lá do anúncio, né, tinham vários streamers que estavam assistindo esse anúncio, esse vídeo de apresentação, e de repente aparece uma pessoa andando. E aí quando fica com o rosto de frente pra tela, assim, que o pessoal vê que Keanu Reeves, assim, o pessoal vibra, né? O Keanu Reeves, ele é o tipo de cara que eu acho que é difícil alguém não gostar, né? Ele conseguiu uma reputação, assim, muito positiva. Ele tem uma história aparentemente também, assim, pesada, né? Parece que ele nasceu no... pelo que eu li, ele nasceu no Líbano, salvo engano, em Beirute. Mas ele tem nacionalidade canadense ou estadunidense. Agora me faltou. Deixa eu ver aqui. A internet ajuda muito nessas horas, né? Nacionalidade. Caramba! American, British, Canadian. Parece que ele tem 3 nacionalidades, hein? Norte-americana, britânica e canadense. Enfim, né? Tá aqui como canadense. E ele cresceu em Toronto, né? E aí parece que houve alguns episódios assim pesados na vida dele. A perda de uma namorada, parece que teve a perda de um bebê também, né? Por um infortúnio aí. Sei lá, parece que ele tenta ficar um pouco assim mais isolado, não é de se amostrar muito. Tem uma foto dele, inclusive, comemorando acho que o próprio aniversário, simplesmente, acho que tava comendo um bolinho aí, sozinho e tal, na rua. Eu não vou mentir, acho que é o tipo de pessoa que bom, não sou assim cinéfilo, não sou fã de filmes e séries, mas eu acho que se um dia eu tiver a chance de cruzar com ele assim, acho que é um cara que eu ia minimamente querer apertar a mão e, sei lá, se possível trocar uma ideia de 1 minuto assim, sabe? Ele parece ser um cara bacana. E é isso. No filme ele incorpora o agente do FBI, né, o Johnny Utah. E parece que ele veio de outro local, tipo, não sei, não, essa parte eu não peguei muito bem do filme, mas eu acho que ele veio de outro canto, né, de outro estado e tal. E aí é muito interessante, assim, lembrando que o filme ele vai ter vários... Bom, eu tô contando o filme todo, é spoiler, né, que fala. Eu tô contando aqui praticamente o filme todo, então acho que talvez seja um pouco tarde, né, pra falar. Mas se você quiser assistir o filme e é daqueles que gosta de ter surpresas, eu
eu aconselho que você pare, né, esse vídeo aqui, assista o filme, e aí se quiser volta depois. Mas enfim, né, uma das primeiras cenas é ele assim fazendo uma prova de tiros e atira muito bem, né? Isso vai ser usado depois, essa informação vai ser utilizada depois no meio do filme. E aí depois ele mostra ele, né, pegando um voo e tal, enfim, indo pra Califórnia. E aí a gente se depara com, né, com a cena dele chegando lá no escritório do FBI, né? Tipo, tudo muito movimentado, aquela correria, aquela coisa assim, bem de filme dos anos 90 mesmo, sabe? E todo mundo tá ali ocupado, sempre com alguma coisa pra fazer. Aí já chega o cara que parece ser um dos chefes dele, né? Que é o Ben Harp. É um ator conhecido, né? Já ouvi em outros filmes também. Tem uma cara meio engraçada ele. É o John McKinley, né? E aí já chega assim, mostrando algumas coisas pra ele, apresentando algumas coisas e tal. E aí ele é colocado num dado momento em contato com o que seria uma espécie de colega dele, né? Que é o Angelo, Gary Busey. Esse Gary Busey eu também acabei pesquisando um pouco a história dele. Parece que ele tem uma história um pouco complicada até do ponto de vista assim da saúde. Parece que ele teve um problema, ele é vivo ainda. Ele é de 44, né? Parece que ele teve um problema cerebral, já passou aí por questões aí de overdose, né? Parece que já enfim, já em 96 ele se, né, proclamou cristão. Acho que depois da questão da overdose ele se converteu, ou enfim, passou a professar publicamente a fé cristã. E eu achei interessante que ele falou, né, que se sentiu livre quando fez isso. E eu imagino que num ambiente como, sei lá, Hollywood, deve ser realmente difícil uma pessoa se professar como cristã, né? Porque isso implica várias coisas. Isso implica você automaticamente se posicionar a favor de várias coisas e também se posicionar contra várias outras coisas, o que estão fora aí do circuito de coisas que devem ser admiradas ou odiadas nos tempos em que vivemos, né? Enfim, parece que teve uma história também um pouco movimentada aí do ponto de vista de relacionamentos. 2 casamentos e, enfim, não sei como é que tá a situação dele hoje. Mas eu achei interessante que no filme ele se coloca assim como, pelo menos essa foi a minha percepção, né? Ele se colocando como aquele agente que já era experiente, que já sabia como as coisas funcionavam e tipo, as coisas são assim mesmo, pronto, né? Porque assim, de novo, né, como eu falei no começo, tem a questão da gangue. O filme gira muito em torno dos agentes perseguindo o pessoal dessa gangue, né, querendo pegar, porque eles já tinham roubado, salvo engano, 30 bancos num período aí de 3 anos e ninguém nunca conseguiu pegá-los. Eles faziam uma marca de 90 segundos. Quer dizer, dentro de 1 minuto e meio eles entravam disfarçados, cada um com a máscara de um presidente, né, antigo dos Estados Unidos. Roubava as coisas, não tirava a vida de ninguém, né? E dentro de 1 minuto e meio ia embora e ninguém pegava e tal. Você vê como é a questão também do tempo, né? Da época. Esse ponto é importante mencionar também. Eu confesso, como é que eu posso explicar? Primeiro eu tenho que explicar essa questão pessoal. Eu sou do tipo que me sensibiliza vendo cenas de filmes, tá? Então assim, filme de terror pra mim é no go, tipo assim, pra mim
Pra vocês terem a noção, o último filme de terror que eu assisti na minha vida eu tinha 9 anos de idade. Foi, salvo engano, um filme do Sexta-feira 13. Jason Vai para o Inferno. Eu acho que foi esse. 91. Olha só. Eu acho que foi em 91 que eu assisti, ou 92. Mais ou menos na época que esse filme foi lançado, né? Ah, legal. Como eu tô muito preocupado com o tempo aqui com esse episódio, então deixa eu procurar aqui. Jason Goes to Hell. Esse de 93, tá? É 93, aproximadamente. É 2 anos depois que esse filme foi lançado. Foi o último filme que eu assisti. Eu lembro que depois eu... fui criado meio que no interior, né? E aí eu lembro que no mesmo dia que eu assisti esse filme, eu fui lá, assim, tinha uma festa no meio da roça. Roça mesmo, assim. Roça é tipo estrada de terra, sem iluminação pública nenhuma, sabe? E eu tava na carroceria de uma caminhonete, sozinho. Putz. Eu ficava imaginando o Jason pulando assim, sabe? Na carroceria do caminhão, da caminhonete. Foi um negócio bravo. Então, assim, sei lá, eu tenho essa questão com filmes, né? E... Caramba, agora eu me perdi, ó. É, eu ia explicar alguma coisa agora. Eu me perdi, porque eu ia falar justamente dessa questão de eu viver as cenas, né? Tá, lembrei. Tem uma cena do filme que assim, que os dois agentes eles tinham informações de que um banco seria roubado, mas na hora H um deles sai para comprar alguma coisa, comida, hambúrguer, bem típico dos Estados Unidos, né? E aí é muito interessante que ficou icônico, né? Ficou assim, icônico não, ficou cômico. O agente mostrou assim, a câmera mostrava o agente comprando o hambúrguer, né, sendo atendido lá pela mulher no restaurante, na lanchonete. E ao fundo mostrava o carro dos ladrões parando no banco e entrando rapidinho no banco, assim, sabe? Enquanto ele tava lá comprando as coisas, aí ele voltou pro carro, aí quando eles estavam começando a comer, de repente veio os ladrões saindo correndo. E eu depois fiquei pensando assim, eu fiquei trazendo pra nossa época, né? Quer dizer, naquela época não existia, né? Praticamente ninguém tinha telefone celular, né? Parece que a primeira ligação de telefone celular no Brasil, por exemplo, foi feita no fim dos anos 80, mas essa era uma coisa assim pra elite da elite, era uma coisa experimental, né? Quer dizer, se você compara com hoje, que todo mundo pode ser fotografado, pode ser filmado, é uma coisa que não aconteceria nunca. Quer dizer, o filme sendo feito nos dias de hoje, assim, ele seria feito assim, de uma maneira completamente diferente, né? Sei lá, porque câmeras a todo tempo, a todo momento, né? Então, enfim. E na hora que eu tava vendo isso, na hora que eu tava imaginando, poxa, mas não tem ninguém pra fazer vídeo, não tem ninguém pra fazer uma live e tal. E eu tentando transportar o filme assim, porque filme é filme, né? O cara monta uma história toda e por mais absurdo que seja, vai acontecer daquele jeito. Tipo o Rambo, né? O cara que, sei lá, tá sendo perseguido no primeiro, né? O First Blood. Tá sendo perseguido por dezenas e dezenas de pessoas e ele consegue arrasar com todo mundo. Quer dizer, uma pessoa contra 30 e ganha. Se bem que tem algumas situações que isso pode até acontecer, né? Tem a história do Lázaro, né? Que já se foi, né? Os senhores devem lembrar, acho que aconteceu esse ano ou ano passado. Que ele, de fato, ele estava de uma certa forma lutando contra dezenas de policiais e por muito tempo ele conseguiu passar a perna. Ele conseguiu passar a perna não, mas ele, enfim, conseguiu sobreviver por muito tempo. Enfim. Então vamos lá. Prosseguindo, a gente tem a quarta pessoa, assim. Tem vários atores, né?
Muitos aí podem merecer uma menção, mas eu tô focando mais nesses quatro, né? 4.1. Vou explicar depois por quê. A quarta pessoa aqui do elenco, né, a ser citada é a Lori Petty, que ela interpreta Tyler, que é uma mulher que se torna também importante aí no filme, porque o Johnny Utah, ele precisava entrar nessa gangue de alguma forma e tal, e ele precisava surfar, porque desconfiava-se, né, que os ladrões eles eram surfistas, e ele não sabia surfar. Então ele queria aprender a surfar, e aí ele topou com essa Lori, conseguiu informações sobre ela, né? E aí conseguiu convencê-la a dar-lhe aulas de surf. Mas aí acaba entrando num romance, aquela coisa toda, o que também é muito importante pro filme, tá? Beleza. O interessante dela, eu vi muito pouca coisa. Ela parece que ela foi criada por uma família protestante, ela trabalhava como artista gráfica e depois ela começou a, né, correr atrás dessa carreira aí de atriz, enfim. Achei interessante que uma participação dela, né? Engraçado que as coisas se cruzam, né? As informações se cruzam. Talvez assim, uma das séries que eu mais gostei de ter assistido até hoje foi Prison Break. Scofield, isso aí, Burroughs tentando fugir da prisão. Aquela série me dava batidas fortes de cor no coração, era um negócio assim incrível. E eu descobri que ela fez uma participação no Prison Break, né? Teve uma prisão que a Lucredi, né, a médica, a Sarah Tancredi, né, Tancredi. A Sarah, ela, em um dado momento, ela vai pra cadeia, né, no Prison Break. E aí ela se topa com uma prisioneira que a chamam, né, ou se auto-intitula de Daddy, né, papai, né, e tem um jeitão assim de homem e tal. E eu achei interessante, assim, que se a gente volta pro filme mesmo, Point Break, a Tyler, né, é muito bonita e tal, feminina, mas tem um jeitão assim, né, já mostra um jeitão assim meio brabo. Tem uma cena que o pessoal tá jogando futebol americano e ela no meio dos homens lá e consegue marcar um ponto e tal. Eu não sei, aí já me remete um pouco àquela figura, né, da mulher que quer se autoafirmar. Não sei. Pode ser só uma questão mesmo né, da vida artística, e na vida pessoal pode ser completamente diferente, né? Mas fica aí o registro. E quando eu falei 4.1, eu queria fazer menção ao Anthony Kiedis, que é o vocalista do Red Hot Chili Peppers. Ele tem uma participação no filme. Eu achei interessante que ele aparece lá, né, uma espécie de uma outra gangue, né, que é até um ponto assim interessante. Parece que o pessoal não aceita muito surfistas novos e tal. E ele é tipo uma espécie de chefe, integrante dessa outra gangue, começa a querer bater, começa a bater no Johnny Utah e tal. E aí eu fiquei na dúvida, né? Eu olhei assim o rosto dele, eu falei, pô, será que é, que não é? E procurei, né? E na internet eu vi que é. E, enfim, eu não sou muito bom para fazer julgamento de qualidade de atuação, né? Mas tem um site aí que eu vi que eu achei interessante o pessoal falando, né? Que assim, ele teve participação nos 3 filmes aí, ou 4, e aí falaram, tá explicado porque que ele não avançou muito com a carreira de ator e ficou mais com a carreira de cantor. E segundo esse site, ele realmente não parece ser assim um bom ator. Eu não sei. Bom, e também nessa vida a gente não pode ser bom em tudo, né? Eu acho, né? É muito difícil sermos bons em tudo e não termos muitas falhas. Aí já me faz lembrar de um filme. Eita!
Tem um filme que o Bon Jovi participa. Bon Jovi, eu acho que pra muitos aí dispensa apresentação, né? Um cantor que eu particularmente gosto muito. Mas teve um filme que ele participou. É, eu lembro assim, a participação dele foi muito. O nome do filme acho que foi o 571. E a participação dele assim foi bem curtinha, sei lá. Morreu lá, o ator. O ator não, desculpa, o personagem morreu de uma maneira bem boba e tal. Foi uma coisa curtinha. Né? E parece que também não era assim dos mais. Atores mais proeminentes, não. Mas justiça seja feita. Ele tem músicas muito boas, músicas as quais eu gosto muito e às vezes tento arranhar aqui no violão. Mas enfim, passando essa parte aí com esses comentários, vamos à parte talvez que mais interessa agora, né? A questão do filme em si. Então, qual é o meu entendimento do leitura do filme? Basicamente, uma gangue, né, que se chama de ex-presidentes, porque eles usam máscaras de ex-presidentes dos Estados Unidos e eles roubam bancos. Né? O agente Johnny Utah, ele é convocado para tentar encontrar esse pessoal e tal, prender aquela coisa toda, e assim várias coisas acontecem no meio do caminho. Né? E aí vão ficando as lições. Eu vou falando coisas que eu achei interessante, que eu vou pontuando aqui enquanto eu vou contando a história. E aí eu vou me lembrando também de pontos que eu considerei importantes, né? Primeiro, essa questão assim do jovem ambicioso. Existe um ditado que fala, né, que nós temos aí 3 fatores. Temos o dinheiro, tempo e energia. Muitas vezes temos tempo, porque somos jovens, e temos dinheiro, mas pode faltar um pouco de energia, porque a gente está muito ocupado com a questão de ganhar dinheiro. Ou a gente tem tempo e energia, mas falta dinheiro. Ou tem energia, ou melhor, ou tem tempo, tem dinheiro, mas falta energia, sei lá. E aí vai ficando sempre nesse ciclo. Né? No caso do Johnny, o que dá a entender é que era um cara assim muito bom, muito dedicado, muito impetuoso. Impetuoso, não sei nem o que significa essa palavra. Mas enfim, talvez faltou aí um pouco de sabedoria em algumas ações que ele tomou, né? Importante mencionar também que no filme, né, o Johnny Utah, ele era conhecido por ser um jogador de beisebol, eu acho, alguma coisa de futebol americano, mas ele torceu o joelho e teve um problema na perna, então largou isso e foi para a faculdade de Direito. Né? Essa também é uma coisa que é mencionada no filme. Beleza. Então, ele estava num outro estado, ele vai para Califórnia e tal, e aí eu achei interessante que aparentemente ele tinha um lugarzinho dele lá, né? Ele era um ótimo atirador, como eu já havia dito antes, e ele chega lá no escritório do FBI. E assim a gente vai fazendo de novo, né? A gente vai fazendo aí o contraste com o tempo. É muito interessante assim eu imagino que não seja o tipo de coisa, assim, coisas que eu vi nesse escritório no filme não devem ser coisas muito praticadas hoje em dia. Aquela coisa de todo mundo ocupado demais e todo mundo fala de qualquer jeito e fala gritando. Uma coisa que eu achei muito interessante no filme, né? Tem uma hora que o chefe deles lá não gosta, né, de umas atitudes deles e aí começa a gritar, dar murro na mesa e tal. E eu fiquei pensando comigo, caramba... Eu não sei se isso é uma coisa de filme nos Estados Unidos ou se de fato era assim até os anos 90, mas hoje seria visto assim de maneira muito negativa, né? Poderia ser visto aí como assédio profissional, esse tipo de coisa, e fica-se até a dúvida, né? Como é que estão os filmes policiais de hoje em dia? Será que ainda tem esse tipo de coisa ou já foi abolido? Né? Tem uma coisa também que eu achei muito interessante do meu ponto de vista,
que assim, a primeira vez que eu assisti esse filme, não lembro quando foi, mas tem uns bons anos, pelo menos uns 15 ou mais. E eu não lembro qual foi a minha sensação, mas muito provavelmente eu tava me colocando mais na perspectiva do Johnny Utah, porque era jovem, eu também era mais jovem, energia, aquela coisa toda e tal. Só que assistindo esse filme, eu comecei a me colocar também um pouco mais na perspectiva do Angelo, que virou o colega dele, que era mais velho, que tinha lá seus 50 anos, né? Ou 40 anos. Claramente assim, mais velho, já com aquela barriguinha, né? Aceitando que as coisas são como elas são, sem querer muita energia, né? Sem querer muita ação mais, simplesmente querendo viver a vida. E chega um momento que eles dois começam a entrar em conflito e discutir, porque o Johnny queria a todo custo pegar esses bandidos e o Angelo dando a entender que não, mas eles são muito difíceis de pegar e tal, né? Então, assim, o Johnny, ele de uma certa forma, ele traz um pouco de energia, ele traz uma perspectiva diferente pro colega dele, tipo assim, você não tá morto, brother, vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa. E aí eles bolam um plano. Eu acho que o plano veio deles, né? De se disfarçarem e entrarem na gangue lá de surfistas. Né? Ou melhor, de gangue de surfistas, né? Eles entraram se infiltrando lá no grupo de surfistas porque acreditava-se que os ladrões estavam entre os surfistas. Um outro ponto muito interessante é a questão da Tyler, né? O Johnny vai tentar surfar, comprar uma prancha lá do nada e tal, né? E aí se afoga. Essa Tyler estava na água, salva ele, reclama com ele e tal. E ele pediu para ela ensinar a surfar, ela acho que não aceitou. Aí ele foi para o sistema de computadores lá do FBI, conseguiu buscar o nome dela e tal. E aí puxou a capivara dela. A capivara da capivara, como alguns diriam, né? E aí ele inventa uma história, porque ele viu que ela perdeu os pais no acidente, né? E aí ele chega lá, ela trabalha num bar, aí ele chega lá e fala com ela, pede pra ela dar aula, ela falou que não. E aí ele fala que na verdade surf é uma coisa que ele queria fazer assim de vontade própria, porque tudo que ele fez foi por causa dos pais, mas os pais morreram no acidente. E aí começa a comovê-la e tal, né? Só que nesse de dar aula, ele só queria usá-la tanto para aprender a surfar quanto para se infiltrar na gangue, né? Mas, né, como todo bom jovem solteiro de filme de ação dos anos 90, se apaixona pela mocinha, né? O que foi um impeditivo, é uma questão complicada pro filme, né? A gente vai chegar nesse ponto mais à frente. Então nessa história ele começa a se infiltrar, né? Ele começa a conhecer as pessoas, ele conhece o cabeça. E aí entra a questão de ele, não lembro mais como, mas ele descobriu, né, que haveria uma nova tentativa de assalto e tal, e ele vai, é a cena que eu já tinha falado antes, que os dois policiais estavam esperando na frente perto do banco, mas na hora H o Johnny vai comprar hambúrguer a pedido do outro colega, e nesse meio tempo os ladrões chegam. Só que aí começa uma perseguição. Só que os rostos já eram conhecidos, e esse ponto é complicado, né? Porque o Johnny começa a perseguir um deles. E essa cena também ela faz muito sentido, porque assim, é outro ponto também. Será que essas perseguições elas já aconteceram nos Estados Unidos, sei lá, porque nessa perseguição o cara sai entrando em casa, sai de casa e quebra coisa e, sabe? E o policial também entra nas casas, quebra vidro e pula por cima dos outros e tal. Tipo, tudo se justifica por uma perseguição policial. Não sei, né? Mas a primeira cena, as primeiras cenas do filme é o Johnny atirando, e ele atirava muito bem, né? E aí no meio da perseguição eles pulam de um lugar muito alto, aí Johnny ele já tem a perna machucada, quando ele caiu dessa altura aí ele
A perna doeu, ele não conseguiu caminhar mais, mas ele estava com a arma. E ele conseguiu mirar, ele teve segundos o suficiente para mirar e atirar no ladrão, no caso, mas ele fica olhando o ladrão e ele não atira. O que deu a entender que ele já estava começando a simpatizar com os ladrões, né? Porque aí a gente volta para a questão do ator, né? Vamos botar um dos principais, que é o Body, que é o Patrick Swayze. E ele consegue entrar na cabeça das pessoas. Ele é um cara assim apaixonado, a questão das ondas. Tem hora que ele fala, por exemplo, que ele viu uma previsão de que parece que a cada 50 anos o mar, em algum lugar do mundo, ele se mostra assim, uma verdadeira face, uma coisa realmente muito brava, e ele queria estar lá no meio. E as pessoas vão comprando a ideia, vão junto com ele, né? Muito doido isso. E aparentemente o Johnny Utah já estava no meio, assim, ele já estava meio que entrando na paranoia dessa galera, né? Pronto, tem algumas cenas assim, a ordem completa eu não lembro, mas aí... Perdão. Mas aí, num dado momento, ele tá lá na praia, né? Deixa eu ver. Tem a questão da cena do cara do Red Hot Chili Peppers, que eu realmente não lembro exatamente como é que ficou encaixada, como é que ficou encaixada no filme. Mas ele tava na praia, aí essa gangue vem pra ele e tal, porque esse é um outro ponto também. Parece que tem essa história de, né, não venha na minha praia, parece que a praia tem lugares marcados. Dizem que tinha muito disso também lá ou tem no Havaí, né? Você é um cara estranho, as pessoas podem até te machucar e tal, te baterem se você não for de lá do meio, sei lá. Mas realmente não lembro muito dessa cena. Mas parece que um outro ponto crucial é que depois dessa perseguição, aí já ficou tudo muito claro quem é quem, né? Que o Johnny era um policial e, enfim, foi descoberto. E aí a mulher foi informada, porque também esse é outro ponto. A Tyler, ela foi informada, assim, aparentemente ela foi informada que ela estava no meio lá da gangue, né? Não era da gangue, mas estava no meio, tinha contato. E foi dito que ele era um policial. Só que ele já estava num relacionamento, né? Então, sei lá, o Johnny se apaixonou, aí chega um momento que ela entra assim com raiva no quarto deles e tal, com a arma na mão. Você é policial, não me falou e tal, você mentiu pra mim, me usou, né? E aí ela perguntou, essa cena também foi bem interessante, né? A história dos seus pais é verdade? E aí ela se frustra, simplesmente foge, né? Não quer mais saber dele. Aí as coisas começam a ficar mais complicadas. Por quê? Porque em todo o histórico de roubos a banco, de assaltos a banco, nenhum policial tinha aparecido, nada tinha sido feito. Mas nesse último, o Johnny estava lá e perseguiu e... Enfim, né? Parece que teve troca de tiro também. Então a gangue começou a ficar com medo. Eles começaram a ficar preocupados, né? Mas o Bold, ele conseguiu de novo infiltrar na cabeça do pessoal e convencer que estava tudo bem e que ele ia cuidar bem do Johnny. E cuidou. Eles simplesmente chegam lá um dia, né? E aí pegam o Bold e eles vão pular de paraquedas. Caramba. E aí é outra coisa que eu fico também tentando trazer um pouco para a minha realidade, né? Surfar, andar de paraquedas ou voar, ou pular não, né? Pular de paraquedas são duas atividades assim que requerem tempo, né? Que requerem energia, que requerem esforço e aulas também, né? Só que nesse filme tudo acontece tudo muito rápido, assim, sabe? A questão das aulas eu achei bem interessante. O Johnny tava tomando as aulas e em um dado momento, tem pessoas que passam por eles e ficam dando risada. Como se aula de surf fosse uma coisa assim que, caramba, ele não sabe surfar, né? Tá tomando aulas.
Sendo que se você, a depender de alguns locais aí que eu já vi, você não pode nem alugar uma prancha se você já não tiver tido aula, né? Mas no filme lá, né, no primeiro dia, não sei, pode ter gente que consiga, né? No primeiro dia ele já tava subindo na prancha, e pegando as ondas e tal, né? A mesma coisa com paraquedas. Sem aparentemente nunca ter pulado na vida de paraquedas, aí simplesmente ninguém dá aula, dá instrução, não faz nada, ele já tá lá fazendo piruetas no ar e tal. Esse é um ponto curioso, assim, em relação a mim. Eu aprendi a ser muito crítico. Por um lado, eu posso entrar muito nas cenas e, sei lá, tem filme, por exemplo, que tem cena que eu prefiro passar, que eu não gosto de ver quando eu vejo que a pessoa vai sofrer demais, ou eu não gosto muito de ver. Mas por outro lado, eu fico tentando trazer também pra realidade, né? Caramba! Então, o cara nunca pulou na vida de paraquedas e já tá dando piruetas e, né? Interessante. Mas aí, enfim, depois desse pulo de paraquedas, que é muito bem sucedido, o Bodhi informa que ele sequestrou a menina, né, a Tyler. E aí ele obriga o Bodhi a fazer o assalto ao banco junto com eles. Detalhe, todo mundo com máscara e o Johnny, o policial, sem máscara, né? Porque a ideia é que ele fosse visto nas câmeras e fosse incriminado. E se ele não fizesse isso, a menina seria morta, né? A então namorada dele. Bom, aí acontece o assalto. É uma cena assim bem complicada para quem quer assistir, pelo menos essa parte eu não vou falar, né? Mas enfim, muitas perdas aí no meio do caminho. E no final das contas, o Bodhi ele consegue escapar. A maneira dele, ele conseguiu executar a fuga. Fugiu. Quer dizer, foi bem sucedido. Mas como todo bom filme, né? Pelo menos até os anos 90, 2000, o bem vence e o mal perde. E é de uma maneira assim realmente muito, muito interessante, por assim dizer. Bom, a minha avaliação geral do filme, eu gostei, né? Eu confesso que quando o Nobre Quarentão do Gelo ele me sugeriu, eu lembro que eu já tinha visto, assim, é um daqueles filmes que a gente passou pela vida da gente, né? E, enfim, não era a minha primeira intenção assisti-lo. Mas eu comecei a assistir, aí vi uns 20 minutinhos, tava tendo que fazer coisas aqui em casa e tava conseguindo ver, deixei a tela assim parada e tal. Mas eu achei bem interessante, né? É o tipo de filme que eu acho difícil se fazer hoje em dia, né? Eu até vi depois, parece que quem dirigiu o filme foi uma mulher, né? E assim, é aquele filme que mostra homem na sua plenitude, sabe? Aquela coisa da garra, aquela coisa de, sei lá, testosterona mesmo, né? Querer buscar os limites, competição, força. Isso é bacana, né? Porque faz parte do homem, né? Tá muito ligado à testosterona, esses processos. Eu tenho dificuldades, aí já fazendo um contraste com o que a gente vê hoje em dia. Eu tenho realmente muita dificuldade de assistir coisas que são produzidas atualmente, né? Porque a gente vê muita coisa de lacração. O pessoal chama de lacração, né? Tentando empurrar ideologias que, ao meu ver, não são nem lógicas, porque se fossem lógicas, não precisavam nem ser tão difundidas assim, né? Porque as coisas são como elas são, simplesmente, né? Se, sei lá, num seriado como o da não é Hulk mulher, né? She-Hulk, tem que ficar enfatizando essas coisas todas que mulher sofre, isso, todo mundo sofre, homem sofre, mulher sofre, né? Mas quando a gente vai ver um filme, pelo menos é assim que eu entendo,
A gente vai para se entreter, a gente não vai para receber uma aula de educação cívica e moral. Uma aula de OSPB. Isso aí é até antes do meu tempo, não tive esse tipo de aula não, mas enfim. Quem é quarentão, cinquentão aí deve saber o que é. Então assim, é bom esse tipo de coisa, né? Eu acho que uma função que filmes conseguem cumprir muito bem, esse tipo de filme, de ação, é ajudar a gente até a liberar um pouco da carga de adrenalina, né? É legal, por alguma razão é legal a gente ver essas cenas de ação, essa coisa assim e tal, né? Uma ideologia, o cara acreditar numa coisa e perseguir essa coisa e correr atrás. Ele queria realmente pegar os bandidos e não medir esforços, aprendeu a surfar, meio que entrou num grupo de pessoas, adquiriu um novo estilo de vida, né? Eu acho que fica a lição também, que às vezes quando a gente quer uma coisa nova na vida, a gente tem que correr atrás, a gente tem que aprender a fazer coisas novas, a gente tem que se prestar, né? Sair da nossa zona de conforto. Eu acho que essa também é uma lição, né? Interessante que se ficou assim no filme, né? Deixa eu ver se tem mais coisas que eu possa me lembrar assim do filme pra falar. Não, eu acho que é isso, né? Existe uma menção assim muito bacana, uma menção não, né? A cena final. E eu acho que ela também é muito interessante, né? Que mostra inclusive a perseguição dos seus próprios ideais, tanto pro lado do vilão quanto pro lado do herói, né? Enfim, como eu já falei, né? Quem quer assistir esse filme provavelmente não viu esse vídeo antes, né? Então, se você tá aqui ou você não se importa com plot twist, com spoiler, né? Plot twist, né? Com spoiler, mas enfim. No meio do filme, como eu havia dito, o vilão, o Bode, ele falou, né, dessa questão de que a cada 50 anos acontecia alguma coisa no mar, ele não queria perder de maneira nenhuma, e aconteceu. Na Nova Zelândia havia ondas assim gigantescas, coisas imensas, e ele não queria perder de maneira nenhuma. E o Johnny Utah estava tão assim focado em buscá-lo, em conseguir pegá-lo, que ele imaginou, bom, esse cara foi para lá, porque ele não queria perder essas ondas de jeito nenhum. Tem uma luta corporal lá e tal, só que, enfim, ele foi pego pelo Johnny, mas ele pediu, pô, brother, esperei isso aqui a minha vida toda, por favor, só uma onda depois, né? Aí você pode voltar, enfim. E aí acontece um final realmente assim, clássico, né? É isso, eu acho que o que eu tinha pra falar, acabei falando, fechando 1 hora aqui de vídeo já, né? E é isso, meus nobres, eu agradeço pelos que até aqui ficaram, né? Os que não ficaram também, se forem assistir, que se divirtam, tá bom? Caso tenha aí algum tipo de filme que vocês considerem interessante, o filme que marcou e tal, né? Se quiserem me mandar, fiquem à vontade, né? Quem sabe eu posso fazer algum tipo de resenha desse tipo. Tô pensando em fazer de outro filme aí, mas vamos ver, tá bom? É isso, muito obrigado, muita paz aos senhores, Deus os abençoe, tá bom? E até a próxima. Valeu!